Nesse momento vamos estudar ou ler a carta do apóstolo Paulo a Tito, um de seus companheiros próximos. Então estamos tomando essas cartas mais curtas, destinadas a um indivíduo, e observando elas de perto, enquanto lemos e vamos como que saboreando pelas beiradas as pequenas cartas antes de entrarmos nas principais e as maiores, Hebreus, Coríntios, Éfeso, todas elas. Só para a gente ir tentando apreender um pouco mais do que era a atmosfera, o ambiente daqueles dias lá, o que estava acontecendo naqueles dias. Tito I. Paulo, um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e segundo o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a dedicação no servir a Deus, apoiado sobre a esperança da vida eterna. Que coisa, né? Um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, segundo a fé deles, um apóstolo. Não porque alguém disse, mas como ele mesmo disse em outro lugar, que eles próprios eram a prova do seu apostolado, porque eles estavam lá porque ele tinha sido apóstolo, então, passado por lá sendo apóstolo. Enviado de Deus é o que significa. Segundo a fé dos eleitos de Deus e segundo o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a dedicação no servir a Deus. Ou seja, o pleno conhecimento da verdade é segundo a dedicação no servir a Deus. Entendeu? A dedicação no servir a Deus te leva ao pleno conhecimento da verdade. Apoiado, ou seja, estribando-se sobre a esperança da vida eterna, que é o que todos nós estamos fazendo, esperança de vida eterna por meio de Jesus Cristo, Redentor nosso. A esperança da vida eterna, a qual Deus, o qual não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu próprio tempo manifestou a sua palavra na pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do nosso Salvador, Deus. A pregação que foi confiada segundo o mandamento do nosso Salvador. A pregação manifestou sua palavra na pregação que me foi confiada a Paulo. Manifestou sua palavra, e sua palavra é Espírito. São as realizações que seguem todas essas coisas. Não era exatamente o eloquente discurso, suas palavras, porque ele mesmo falou disso, não por sublimidades de palavras, mas o poder de Deus. Manifestou, mas a seu próprio tempo, manifestou sua palavra na pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do nosso Salvador Deus. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a nossa fé em comum. Aqui já me referi na outra carta a respeito do termo filho, que na realidade não se está tentando se estabelecer uma paternidade sobre as pessoas, mas como quem se dirige a jovens tenros. E também falei sobre gerar, porque em outras partes fala te gerei. Mas a palavra lá no original, falando que te gerei, ela é, como aqui está escrito, ó, de homens que geram filhos. Mas em outra parte, a mesma palavra foi, por conta do contexto, foi interpretada como ser nascido. Em outra parte, por conta de um contexto diferente, foi interpretado ser procriado. E variações das mesmas. Da mesma palavra, mas em um outro contexto.
Percebe que ela sempre está variando em torno disso, de um nascimento, procriação, de mulheres que dão à luz a filhos, nascimento. Mas aqui, na tradição judaica, ou seja, referindo-se ao entendimento, então, que nós estamos falando ali do grego. Na tradição judaica, de alguém que traz outros ao seu modo de vida, era o que chamava gerar. Que converter alguém, que converte alguém. Então isso tinha a ver com a conversão quando fala te gerei. Foi por meio de mim que você se converteu. Mas nunca uma relação de paternidade ou subserviência não pode existir, não pode haver degraus entre nós. Então não vamos confundir esses termos filhos usados aqui por São João, que tinha uma forma tão amorosa se dirigindo aos seus, se referindo a eles como filhinhos. Tendo esse cuidado de olhar para eles como tenros que são, crescendo no conhecimento do Senhor. Filhinhos espirituais. Mas nunca para estabelecer uma hierarquia. Seria o erro como que ele começa. Se você observa na própria palavra, toma um entendimento errado e daí começa alguns por acharem interessante a si mesmos e começam a tipo meio que se escorando nessas coisas, começam a pensar, propor de si mesmo como aquele que por meio de quem alguém está sendo ajudado. Então eu me manteria longe desses tipos de coisa, quando a Bíblia diz que os mestres receberiam mais duro juízo. Aqueles que são servidos são mestres. Não é realmente aquele mestre que ensina, um professor, quem receberá o mais duro juízo, mas aqueles que são servidos. E agora ser servido realmente pode ser as coisas bem sutis você estar sendo servido. Então desejamos nos afastar de toda aparência de todo o mal. Deus não fez hierarquias entre nós. Quando muito é Ele mesmo que é um dom em nós e nós não temos mérito nenhum, devemos permanecer humildezinhos. E Ele é que se manifesta nesse ou naquele, se aquele faz alguma coisa grande, é Ele fazendo alguma coisa grande naquele. Ele próprio em si não faz nada, porque a Bíblia também disse isso. Sem mim nada podeis fazer. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a nossa fé em comum. Então, por meio dessa geração, conversão, filho, graça, misericórdia e paz, provenientes de junto de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem aquelas coisas que ainda estão faltando, bem como em cada cidade estabelecesses presbíteros, como eu já te ordenei. Então dá para perceber aqui um pouquinho do modo como Paulo trabalhava, não é? E é sempre o desejo de todos nos seus corações ao escrever, é sempre falando dessa boas novas, dessa graça, dessa misericórdia de Deus, de quem conhecia um Deus que até então hoje estamos tão acostumados, Jesus, salvação, mas eles não tinham essas coisas, tudo que eles tinham era uma lei pela qual viver. Dura, rigorosa, porque Ele é santíssimo. Se você vivesse a lei, então você viveria. Não era fácil viver isso. Mas então, agora, quem conhecia um Deus assim, que era tão severo, austero, tão justo, e agora vê da parte desse Deus misericórdia. E graça até, porque só misericórdia, mas graça, um favor que você não merece. Misericórdia seria você ainda merecer que ele te poupará. De alguma maneira. Mas graça é você nem mesmo merecer. De modo algum, e Ele ainda te dá aquilo porque Ele deu. Ele fez. Então é sempre graça, misericórdia, porque essas são as coisas que realmente importam.
Se nós fôssemos escrever cartas para as pessoas hoje, o que desejaríamos a elas? Um feliz ano novo? Graça, misericórdia e paz provenientes de junto de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E então ele tinha comissão de colocar em ordem algumas coisas lá por onde eles estiveram passando fazendo o trabalho. Colocar em ordem algumas coisas que faltavam. Então dá para entender um pouquinho de como é que ia sendo feita uma igreja. Que era um grupo local que se ajuntava, reunia-se biblicamente, se ajuntava em torno dessas coisas que eram essas boas novas, esses sinais que estavam seguindo os crentes. E dessa coisa nova que era a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e seu sangue, e o sacrifício de seu Filho, eram as boas novas. E os sinais seguindo, o sobrenatural. E eles se ajuntando, então, mas para colocar isso em ordem, para que cada um dissesse a mesma coisa. Para que não cada um saísse fazendo do seu próprio jeito, mas cada um dissesse, todos dissessem a mesma coisa. Então, o apóstolo Paulo, como aquele que estava comissionado a fazer essas coisas, que trazia e estabelecia a doutrina, foi dado a ele, né, o ministério aos gentios aqui. E então ele tinha os seus ajudantes na obra, e que ele podia voltar depois e colocar mais algumas coisas em ordem, que foi observada talvez no decorrer das coisas. Na sua ausência, talvez ele sabia dessas coisas por carta também. Algumas coisas que estavam acontecendo entre o povo, algumas discussões que eles estavam tendo, algum desentendimento, chegavam ao conhecimento de Paulo, talvez por carta, de alguma maneira chegava, de modo que eles muitas vezes escrevia respondendo a essas coisas. Então que ele deveria passar estabelecendo pessoas que fossem como que encabeçassem o grupo. E que sustentassem de forma correta o grupo. Não como uma organização, mas uma coisa que eu creio que acontecia naturalmente e pelo Espírito. Cristo nesse aqui inclinava ele de um sentido que ele começava a atuar como quem se importava com a ordem e o zelo. Então aquilo era Cristo nele sendo um diácono. E assim, se ele era essa pessoa que tinha sabedoria de Deus acima de tudo, e que as pessoas buscavam seus conselhos e sentar-se em torno dele para ouvir do que ele tinha a ensinar, se Cristo nele levava ele a ser dessa maneira, a unção, então ele era um pastor. Se Cristo já gostava nele, no outro já gostava, era de explicar tudo isso. De onde que você veio e como que estamos perdidos e como que necessitamos um lugar de salvação e esse lugar é Jesus Cristo e como que você entra nele, como que você se torna participante dele e nele regressa à eternidade, você tem vida eterna. Por meio da palavra, mostrando aqui e ali, então você é um evangelista. Porque Deus te dá essa sede, essa vontade de agir dessa maneira. Mas e você, de todos os modos, claro, antes de mais nada você tem que ter chegado lá, a estatura de um varão perfeito. Somente ali você é posicionado, pelo que eu entendo. Porque todos têm que ter primeiro o Espírito Santo em si antes de ir. E é ali, no final da estatura do varão perfeito, do amor, o amor fraternal, é que você realmente entra nele. Adotado e posicionado no corpo. Antes disso, claro, você já está na terra prometida. Você já tem vida eterna quando nasceu de novo.
E você já é filho de Deus, mas você deve possuir a terra e você deve vir a estar posicionado, portanto, no corpo de Cristo com um dom para servir, produzindo na sua terra. Entendeu? Produzindo na sua terra. Dentro daquilo que Cristo em você te leva a ser. Produzindo naquilo. Para o sacerdócio que é Cristo, como eles lá como nação distribuídas na terra. Cada um posicionado na sua terra, tinha que descarregar todo mundo, produzir o que produzisse na terra, entregar a oferta e o dízimo ao sacerdócio, que hoje no nosso caso não é um sacerdócio mediano nós e Cristo, mas Cristo ele mesmo é o sacerdócio. Todo o sacerdócio judeu falava dele. Ele é o sacerdócio. Ele é o sacerdote real. O sumo sacerdote das nossas confissões. E você, na medida que vem a ele, você vem e participa no seu sacerdócio. Você não é um sumo sacerdote. E você não pode estar diante de Deus se não for por meio do sumo sacerdote que é ele. Mas você é sacerdote nele. Ele diz que você é rei e sacerdote nele. Então você é sacerdote nele. Se você chegar a nascer de novo, estar nele, você é sacerdote. Oferecendo sacrifícios dos seus lábios, louvores a Deus. Intercedendo pelo mundo e as pessoas. Compreendendo, curando as feridas, as mágoas, as iras, as porfias. Um filho de Deus é um pacificador. Você precisa conhecer o que é um filho de Deus. Você conhece pela natureza de Cristo, porque ele é aquilo que é Deus expresso em carne para que você soubesse como ele é. Você só sabe que ele é por meio de Jesus Cristo. Ele se expressou aqui entre nós como ele para que você soubesse como ele é. Então, estabelecendo presbíteros, que seriam essas pessoas que estariam encabeçando, mas não do ponto de vista de uma instituição. Não era uma instituição lá. Eram só irmãos. Mas que já posicionados, uma vez já eram espirituais, nascidos de novo, e não mais carnais, estando eles já do lado de cá, servindo já como quem já está, do ponto de vista de quem já está lá e trabalhando em função de trazer os outros. Seriam que seriam considerados os presbíteros, aqueles que já chegaram e por isso já estão posicionados no corpo com um dom. Para o próprio corpo e aqueles que estão vindo, que são de maior honra do que aqueles que já chegaram, inclusive, porque se eles estão se diminuindo, então quanto de honra que eles necessitam? Menos que zero. Quanto disso eles querem isso para eles? Nadinha disso interessa para eles, estão mortos para essas coisas. Eles vivem para Jesus Cristo e tudo que eles fazem é para Jesus Cristo. E estão mortos. Suas obras não são mais suas, ou então você nunca morreu. Se ele é que dirige os meus passos, que fala na minha boca o que vem na minha mente e tudo mais, de onde que eu tenho algum outro nome para citar que não o dele? De todos os modos, para mim, é dessa maneira que é. Mas eles deveriam estabelecer esses que já estavam posicionados, que Cristo neles já tinha neles isso. Eles iam lá para simplesmente estruturar o grupo em torno do que era a verdade, porque sendo eles já quem já tinha visto, tirado a trave dos seus olhos, podia ajudar o grupo agora. A única diferença entre eles é que eles já estavam lá, mas o processo era justamente trazer todos eles para o mesmo degrau onde ele está. E que parece que esse processo nunca chega a acontecer, ele simplesmente fica no meio do caminho. Todo mundo tem que vir.
como já te ordenei. Então, era a prática que era. Imagino que Paulo passava um tempo na região, estabelecendo um grupo, debaixo dos seus ensinamentos e sua doutrina, e partia para outro lugar. E claro que o convívio dessas pessoas e o ajuntamento delas e a própria convivência ia trazendo as questões e os problemas a serem tratados, que eles normalmente eram tratados pelos que ali já estavam, se havia neles sabedoria e tudo mais, e se por fim não pudesse, chegaria até Paulo, eu entendo a questão. Então Paulo enviaria uma carta a eles para lhes informar a respeito do assunto, o que era o posicionamento correto. De longe ainda ele corrigiria e colocaria aquilo em ordem. E era assim que eu creio que eles faziam. Se algum varão é irrepreensível, marido de uma só esposa, então aqui em outra parte eu mencionei, marido de uma só esposa, isso aqui está sendo acrescentado pelo tradutor. Só, se você nota. Todos os lugares que estão dessa maneira, entre chaves aqui, entre colchetes, é o próprio tradutor tentando te ajudar a compreender o texto. Mas não existe essa expressão lá no original que delimitasse a quantidade nisso. Mas então o que dizia? Mas por conta do mundo nosso ser do jeito que ele é, o mundo aqui oriental, e esse é um livro ocidental, não, aliás, ele é oriental, nós somos ocidentais. E nós ocidentais, nós somos monogâmicos. Então ele está colocando entendimento ocidental na tradução de um livro oriental. Porque lá no original não tem essa partícula que determinasse quantidade, mas que ele fosse marido de esposa. E esposa, na realidade, é uma posição, não é uma pessoa. Hoje, nós, porque por ser um mundo monogâmico, entendemos que quando você fala esposa, você está falando de uma mulher. Está subentendido que é, porque todo mundo em todas as partes pensa do mesmo jeito, de forma monogâmica. Então você falou, uma esposa é uma esposa de um indivíduo no mundo monogâmico. Mas isso não seria entendido assim do original se a tradução fosse, por exemplo, de alguém que viveu, nasceu e tem todo um contexto histórico dentro de um povo muçulmano, por exemplo. Que não traduziria, não haveria essa partícula só. Ele colocaria ali marido de esposa, ou marido de uma esposa, se você quer colocar um artigo nisso. Mas essa esposa é uma posição. Entendeu? Essa esposa é uma posição. São Davi tinha uma esposa de 500 mulheres. Jesus Cristo tem uma esposa de milhares de indivíduos. Então veja, era segundo o costume oriental. Então a tradução aqui está sendo influenciada pelo contexto histórico, pela região, contexto político, que eu estou tentando te dizer. Né? Mas aqui, se algum varão é irrepreensível, marido de uma esposa, porque então você veria aqui o que eu estou tentando te dizer, para deixar isso já claro. Marido de uma, então você tem aqui a expressão apenas um alguém. Apenas um alguém. Poderia ser traduzido dessa maneira ou dessa maneira. Marida de alguém, uma esposa. Ou seja, aqui nem seria mulher. Nós estamos traduzindo mulher porque nós estamos trazendo para cá que é um indivíduo, que é uma mulher, que é a esposa. Mas não era assim no original, quando no modo oriental, ela era uma posição que era até de vários membros. Então, na realidade, de uma esposa. Marido de uma só esposa. Esse de uma só, apenas. De uma, apenas um. Alguém. Esposa. Alguma esposa? Isso porque, no meu entender, havia uma discussão sobre como lidar com a questão. O mundo muçulmano sendo poligâmico, então como que seria se aqui fica dizendo marido de uma só mulher, então como que poderia? E todos eles lá
com várias esposas, como eles têm que fazer agora? Eles teriam que deixar suas esposas, suas casas, seus lares. Mas se você volta e vê que no original tem maneiras de você entender, dependendo do contexto, que estamos fazendo o melhor que podemos, na verdade, os tradutores estão. Mas então eles não deixam de estar sendo influenciados também pelo contexto em que eles vivem, pelo que eles entendem da realidade e tudo mais. Entende? Mas que nesse caso eu creio, da minha parte, todo o meu coração, que eles não seriam impedidos por Deus de serem cristãos e viverem ao seu modo poligâmico, porque a Bíblia não desinstituiu a poligamia. Foi uma decisão política, ao meu modo de ver. Não era religiosa, você não vê na palavra de Deus nenhuma hora ele tratando o assunto. Trata sim de esposa e tal, né? E a gente vê pela Bíblia que no princípio lá, ao modo oriental, do jeito que era lá, uma esposa era culpada de diversas posições até. E agora não dando lugar para você sair por aí sendo um poligâmico, né? Mas tentando dizer que aquilo ali seria uma coisa real e justa, né? Entre lá no do povo muçulmano lá, entre um homem e algumas mulheres, mas aquilo seria correto, eu entendo. Como que um casal realmente ali. Todas as responsabilidades previstas entre um casal de dois aqui, como é no nosso mundo aqui. Só que em relação a mais de uma pessoa, mas somente aquele grupo considerado sua esposa, de 3 mulheres, 2 mulheres, que eu sei lá como é que eles vivem lá, entendeu? Eu penso que foi uma decisão política, um mundo monogâmico. Outra hora eu falaria sobre isso, sobre o porquê e quais as consequências disso e por que isso seria desejável e tudo mais. Mas basta você saber isso, que você como um muçulmano, esse seria o menor dos seus problemas. Vai nascer de novo, então Deus vai falar dentro do seu coração. O que você tem que fazer? Se você quiser tomar a palavra dele e falar, olha, Senhor, não vou ser influenciado pelas correntes ideológicas deles lá. Vou tomar a sua palavra aqui do jeito que ela está me falando no original, entendendo que tu não desinstituístes isso. E então eles estão errados por serem, porque seria contra a lei você ser poligâmico dentro de um regime de leis onde isso seria criminoso. Então, por isso, para não ser um criminoso, para não trazer reprovação à causa e tudo mais, não se convinha e por isso era reprovável. E ainda é, porque se eu causo tropeço ao meu irmão, veja, eu deveria evitar causar tropeço ao meu irmão. E meu irmão não devia também tropeçar. Mas eu tenho que ter o cuidado do meu irmão. Como me disseram, eu falei, bom, então, se meu irmão vai tropeçar, então não vou comer mais carne. Porque mais precioso é para mim a alma do meu irmão do que eu poder comer carne. Mas por causa da consciência do outro e não a minha. Compreende? Alguém que seja irrepreensível, marido de mulher, ou seja, ele deveria saber ter mulher, ou esposa, no caso, que a tradução cabe esposa e não mulher. Mas nós estamos traduzindo mulher porque para nós esposa e mulher são sinônimos. Mas para eles lá não é. Esposa era aquilo que era, as posições, e a mulher era aquilo que ocupava as posições em uma esposa. Como uma coroa ou uma diadema e algumas dracmas. A diadema é a diadema. Diadema de tantas dracmas. A diadema e as dracmas. Mas se fosse só existisse dracma em diadema e diadema só tivesse uma dracma, daqui a pouquinho você estava falando, dracma, a dracma, a dracma. E aí uma coisa se misturaria com a outra, mas uma coisa é a diadema, outra coisa é a dracma.
Mas já pare já de pensar sobre isso, porque pensar em se libertar dessa maneira, porque basicamente você simplesmente conseguiria um problema maior. Duas esposas seria duas vezes um problema, eu penso. Quer dizer, não um problema, claro, você tem toda essa pessoa, claro, que pesa muito mais do que todas as situações de dificuldade em torno da convivência com ela e tudo mais. Estou dizendo assim, que a grosso modo você se tornaria responsável duas vezes. Além do mais, se você nunca conversou isso com sua esposa, isso seria injusto para com ela. Porque quando vocês se entenderam, vocês já entendiam que vocês viveriam somente você e essa pessoa um para o outro. Fazer algo diferente nesse sentido já seria pecar contra sua irmã. Então, só nesse caso estou falando, no caso deles lá, né, que já vivem dessa maneira. São acusados de dissolução, nem são insubordinados. Ó, que seja irrepreensível. Agora, como deveriam ser esses presbíteros? Essas pessoas que vão... Hoje elas estão posicionadas na instituição. Naqueles dias elas não estavam sendo posicionadas na instituição. Elas estavam sendo posicionadas no grupo, como quem enviadas da parte de Paulo, reconhecido por Paulo como aqueles que estavam capazes de continuar a obra do jeitinho que eles tinham começado lá. Entende? E o reconhecimento deles em relação a aqueles que foram enviados por Paulo, ouvindo cuidadosamente suas palavras, por conta deles já estarem nessa posição. Mas não existia uma instituição ou uma posição onde essas pessoas iam para ocupar, mas elas só estavam ali como que sustentação do grupo, para ajudar o grupo a crescer no sentido correto. Então ele deveria ser irrepreensível, marido de uma só esposa, segundo a tradução aqui, mas que aos nossos irmãos lá, que forem muçulmanos, poderia se compreender isso aqui diferente. Tendo filhos crentes, fiéis, não sob acusação de dissolução, nem insubordinados. Isso deveria ser os filhos deles. É o que se espera deles, se todos eles nasceram de novo, morreram para si mesmos e são essas coisas dóceis como o cordeiro. O pai dele é dócil como o cordeiro, a mãe dele é dócil como um cordeiro. Como será que é a natureza dele? Ora, só pode ser dócil como um cordeiro. Ou não podemos mais? Eu esqueci, não podemos, nós temos escolas hoje. Temos que enviá-los para a escola, e faculdades e tudo mais. Entende? Eles já não vivem só com a doçura do cordeiro em casa mais. E você depois não sabe por onde que a igreja foi minada, está sendo minada nem nada. Temos que correr atrás das bugigangas. Não podíamos mesmo fazer simplesmente o que tínhamos que fazer, comer e vestir. Não é? Nem insubordinados, ou seja, eles deveriam ser trazidos sob sujeição, né? Essas pessoas deveriam ser irrepreensíveis, mas irrepreensíveis no sentido daquilo que se espera de alguém que está cheio do amor de Deus. Irrepreensíveis em amor, como diz em outra parte, não em outras coisas. Se você pega um filho de Deus, ele tropeça, ele erra, você não vai ver ele perfeito nas obras. Mas ele é irrepreensível em amor. Porque se ele chegou lá, ele tem amor para cada um. Ele tem amor para os seus amigos e os seus inimigos também. Ele não tem inimigos. Os outros se fazem inimigos dele. Porque é necessário o pastor superintendente ser irrepreensível como servo administrador da casa de Deus. Irrepreensível em que sentido? No sentido que ele administra sua própria casa, já que casa já é um reino, um domínio. Não é uma casa, estrutura arquitetônica, tijolo, tal, não. É um domínio, um reino. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu domínio. Ser irrepreensível como administrador da casa de Deus.
como administrador da casa de Deus. Veja, que responsabilidade. Não ser arrogante, autoagradador, né? Aqueles que gostam das lisonjas. Sem falar daqueles que se tornam realmente arrogantes pelo conhecimento que adquirem. Perigoso. Orar mais. Nem ser iracundo, quer dizer, não estar por tudo se estourando. Nem chegar junto a vinho, porque então requer-se desses um maior cuidado. Afinal de que eles estão instruindo até os demais. Que é desejável que eles estejam sóbrios, já que se trata de estar conduzindo a alma do outro, a coisa mais preciosa. Vamos ver o que é isso aqui, junto a vinho. Repreensível, não dado ao vinho. Não dado ao vinho, vamos ver. Dado ao vinho, bêbado. Junto ao vinho, nem ser espancador, no sentido de tentar corrigir as coisas pela força e a violência. Ele diz, não por força nem por violência, pelo meu espírito, ele diz. Então, nem ser espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Está interessado mesmo é no dinheiro e as posições e o que o dinheiro traz, a varinha de condão que realiza os desejos. Alguns deles estão tentando conseguir os seus novos sonhos, uma ilha só deles. Nem cobiçoso de torpe ganância, mas ser hospitaleiro, porque a Bíblia assim disse, amigo dos homens bons, sóbrio, autocontrolado, justo, santo, temperante, apegando-se à palavra fiel, conforme a doutrinação, para que na sã doutrina seja poderoso tanto para exortar, como para repreender aqueles que estão contradizendo. Porque senão esses outros te pegariam nesses pontozinhos aí, e ficariam em torno disso. Ah, mas você bebeu vinho. Você comeu carne de porco. Para não falar daquilo que está sendo dito, da doutrina fora de ordem. Então, nós vamos ficar em torno daquilo que são aquilo que eles podem apanhar a seu respeito, de errado, que pode ser o assunto a ser tratado, ao invés daquilo que se convém. Então, você deveria ser assim, para que então ao repreender você tivesse realmente autoridade para falar para as pessoas como deve ser. Você mesmo estivesse vivendo segundo aquilo e trazendo frutos daquilo. Para que na sã doutrina seja poderoso tanto para exortar como para repreender aqueles que estão contradizendo. Porque há muitos e insubordinados faladores vãos, vejam, eloquentes faladores, falando da Bíblia, da Bíblia e da Bíblia, mas vão, você não está chegando aonde tem que ir. E enganadores de mentes, porque existem até mesmo falcatruas nessas coisas supostamente espirituais e religiosas por aí, fabricando os efeitos de Deus, fabricando falsos testemunhos da atuação de Deus, fazendo jogos de palco, enganando as pessoas, usando ciência, conhecendo a sua mente e como que você vai agir, te estimulando dessa e daquela maneira, a fim de depois chegar a um clímax em um ponto onde todas as suas emoções estão sendo tratadas e conduzidas a um clímax e um ápice, então você vê aquilo e fala sobrenatural. E é simplesmente um Simão mágico, ganhando muitos povos através de sua magia. Mas que um verdadeiro cristão saberia ver que Deus não atua dessa maneira.
Deus te chamaria do meio da multidão, faria você levantar dessa cadeira de rodas. Mas não alguma coisa falsa, criada, planejada. Você diria, estou ajudando a Deus. Não sei. Então a fé das pessoas tem se tornado tão pobres que nós não deveríamos ajudar elas dessa maneira. Nós deveríamos tratar a fé e o que aconteceu com ela e por que ela está no estado que está. Estamos fazendo o que fazemos errado o tempo inteiro? Ao invés de descobrirmos onde está a causa do problema e solucionarmos aquilo, nós estamos criando uma solução para aquilo. Não é necessário criar uma solução, você simplesmente trabalha na causa. Não vai ser necessário, então, uma solução. Porque então, quando você fosse falar, então sua palavra teria autoridade perante as pessoas. Como Samuel podia dizer, mas eu tenho ganhado de você algum dinheiro. Tenho sido pesado a você de alguma forma. Estou aproveitando de você, tentando mediar você e Deus. Me fazendo algum grande sujeito. Tenho eu reinado sobre vós. Seja poderoso tanto para exortar como para repreender aqueles que estão contradizendo. Contradizendo na palavra, no entendimento da palavra. Como no caso deles lá, eles passavam para pregar a graça, tinha um grupo passando depois, falando do mesmo Deus Jeová, mas agora não da graça, estava colocando um pouquinho de lei naquilo. Não, mas não, está certo, a graça é de Deus, mas não esqueçamos, a lei também é de Deus. Então ele tinha o trabalho de ter que voltar e desconfundir aquilo até o ponto que os Gálatas já estavam subvertidos e ele tinha perguntado, corrieis bem a carreira, quem vos impediu? Introduzindo uma coisa. Para que seja poderoso para exortar como para repreender aqueles que estão contradizendo doutrinariamente. Porque há muitos e insubordinados faladores, vãos. Veja. Porque há muitos e insubordinados faladores vãos e enganadores de mentes, principalmente aqueles provenientes de dentro da circuncisão. Enganadores de mentes. Veja. Simão o Mágico. Principalmente aqueles provenientes de dentro da circuncisão. Veja, tentando levar o povo de volta à lei. Nós temos deles nos dias de hoje. A lei de Deus, entendeu? E é de Deus mesmo, mas entendeu? Mas nós temos que fugir debaixo dela. A lei de Deus é juízo. Não tem escape nela. Tropeçou uma vez, tchau. Culpado no todo. Eu quero graça e misericórdia. Não quero justiça pela lei. Aos quais é necessário amordaçar a boca a esses insubordinados faladores vãos, enganadores de mentes. Aos quais é necessário amordaçar as bocas, homens que, por causa da torpe ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Suponho que era a lei. Um de entre eles, de entre os cretenses, um profeta a eles pertencente, disse: os cretenses sempre são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este é o testemunho. O testemunho é verdadeiro. Por esta causa, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Por que ventres preguiçosos? Porque ventres preguiçosos está falando da geração. Porque eles estão ali justamente para gerar as pessoas em Cristo. Por isso ele está falando, te gerei, te gerei. Ventres preguiçosos, eles não simplesmente não se geram, eles não vão, eles não terminam sua gestação. Preguiçosos.
Este o testemunho é verdadeiro, por esta causa repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Para que tenham uma fé diferente, porque essa fé não está produzindo nada, é um pintinho dentro do ovo que nunca sai de lá. Então não vai haver vida lá. Fez todo o processo, gestou, veio a ser um pintinho, mas nunca nasceu, nunca teve coragem de bicar a casca, de ir além, de extrapolar-se a si mesmo, seus limites, daquilo que é o seu entendimento, da sua linha de segurança, de conforto. Repreende severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, de volta às leis, nem aos mandamentos de homens que se estão desviando da verdade, introduzindo essas coisas. Não, tá certo, vamos fazer a graça, mas aos modos do antigo templo, o antigo sacerdócio. Quem será? Os sacerdotes não queriam perder o seu lugar. Prova todo aquele religioso que perderia com isso. Não, nós temos que continuar a lei, porque segundo os modos de Jesus, eles não têm importância, o próprio mediador deles é Cristo. E põe todo mundo no mesmíssimo degrau, que como Paulo disse, né, sujeitou todo mundo debaixo do pecado para usar com todo mundo de misericórdia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo mundo no mesmo patamar. Você pecou num ponto, você é culpado do tudo. Ou seja, todo mundo deve o mesmo tanto, todo mundo na mesma condição, todo mundo sujeitado debaixo do pecado, para que ele usasse com todo mundo de misericórdia. E ele está perguntando assim, vai descobrir o que significa misericórdia, quero. Não sacrifício. Ele não quer sacrificar, ele não quer ter que desferir, ele não quer executar a lei, a justiça da lei. Que seria o sacrifício, porque não há outra coisa a se fazer, é desferir o golpe. Então aquilo era um meio transitório, era para se chegar a esse que é o perfeito. Onde você foi aperfeiçoado de uma única e só vez, onde o único e só cordeiro perfeito foi sacrificado uma única vez e de uma vez por todas. Isso cobre tudo. Então, não dando ouvidos às fábulas judaicas, que pretendia manter o povo preso. Não entram nem deixa o povo entrar. Mantém ele por ali, como um pecador ainda, como um pecador, como um pecador. Um dia eles pretendem revelar Jesus Cristo para eles. E não sabemos o que estamos fazendo, e cada um devia saber o que está fazendo. Opa, você vai entrar numa congregação? Ó, ali para começar é lugar de loucos. A palavra é uma loucura para esse mundo, lá é lugar de loucos. Se você não é louco, não é lugar para você. Só tem gente suicida lá, pronto para morrer. Devia ir sabendo, falou assim, não, eu estou indo porque eu quero mortificar a mim mesmo. Eu quero acabar comigo mesmo, eu quero destruir o meu próprio ego, minha própria grandeza, eu quero destruir a mim mesmo. Quero, olhando para ele, seguir o caminho e fazer como ele, eu já chegar até lá e me crucificar ao lado dele. Você estaria vindo pelos motivos certos. Não volte às fábulas judaicas. Ninguém precisa realmente estar sendo culpado. Cada um devia ser mais que sincero de saber. Basta olhar para ele e você vai saber que você é culpado. Por não viver e fazer o que ele fez. Porque se ele fez e aquilo agradou a Deus, isso é o que cada um devia ter feito e não fez.
Cada um é egoísta o suficiente para olhar para si e não morrer. Ele foi o único que provou que olhou para os outros até o ponto que morreu. Provava que ele era altruísta. Não com um fingimento, ele foi tão real que ele morreu. Então, para que a nossa fé não seja feita vã, Paulo teve que se posicionar como se posicionou junto aos Gálatas, defender aquilo e dizer, não senhor, não vem misturar as coisas não, vocês começaram de um jeito e estão terminando de outro. E não é novidade não, isso é um padrão. E assim, coisas, não outras coisas misturadas, alguém chegou lá com um candomblé e eles misturaram, não, é a palavra de Deus, só que a velha aliança agora, sendo introduzida aqui no meio da nova. Não é um inimigo exterior invadindo ela, a própria aliança antiga. Tentando se manter, se preservar da maneira e com a importância que eles tinham. Nem os mandamentos de homens que estão desviando da verdade. Veja, porque por conta de suas interpretações equivocadas, influenciadas pelo meio, pela época e as tendências e tudo mais, desviando da verdade, do entendimento real inicial. Mandamentos de homens que estão desviando da verdade. No entanto, sob a aparência de coisa bíblica, porque vem de um sacerdócio, que vem de uma instituição religiosa, mas não se encontra na palavra de Deus, que pode ser entendido de diversas modos. E a prova disso são as diversas linhas e doutrinas. Mas, no entanto, o entendimento é um só, como a verdade é uma só. Na verdade, todas as coisas são puras para os puros. Isso aqui ninguém prega. Mas é verdade, todas as coisas são puras para os puros. Aquilo que você diria abominável, e no entanto, para ele que é puro, aquilo é puro. Mas nada é puro para aquele tendo sido contaminados, e para os descrentes infiéis. Ao contrário, até mesmo o entendimento e a consciência deles têm sido contaminados. Na sua forma de pensar, de ver e os seus sentimentos, a forma como tudo está inclinado, partindo lá do seu eu, lá no fundo. A natureza da sua natureza, a sua alma. Eles confessam terem conhecido a Deus, mas o negam com as obras deles, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ele está falando de quem? Do que o profeta disse, né? Bestas ruins, ventos preguiçosos, mentirosos. Aos insubordinados faladores vãos, enganadores de mentes, principalmente aqueles provenientes de dentro da circuncisão. É isso que ele está dizendo. Mas fala tu as coisas que convêm à sã doutrina. Aos varões anciãos, para serem sóbrios, autocontrolados, dignos de todo o respeito, prudentes, sãos na fé e no amor e na paciência. Então ele está recomendando a cada faixa etária, a cada tipo, né, o que seria aprovado por Deus. Sóbrios, autocontrolados, dignos de todo o respeito, prudentes, sãos, na fé e no amor e na paciência. Convém ser assim. Se não somos, deveríamos buscar a ser. Estamos tentando nos ajustar ao alvo. As mulheres anciãs, para semelhantemente serem em comportamento como convém às santas, não acusadoras, difamadoras, não tendo sido escravizadas ao muito vinho, mestras do bem, no bem, para que treinem para sóbrio entendimento as mulheres novas, para serem aquelas que amam seus maridos, serem aquelas que amam seus filhos, a serem sóbrias, autocontroladas, castas, boas cuidadoras de suas próprias casas,
e estando sendo submissivas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja, mandamento a elas. Ainda que velhas, elas têm um papel muito importante de repassar às jovens aqueles princípios e manterem suas posições e seus lugares. Ensinando, dando exemplo daquilo que convém a elas, como jovens, aprender das mais velhas em como serem boas esposas. E aos varões jovens, semelhantemente, exorta-os a serem sóbrios, autocontrolados, em tudo mostrando-te um exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, respeitabilidade e incorruptibilidade. Tá vendo? Na doutrina mostra incorrupção, inflexibilidade, não abrir precedentes, respeitabilidade, respeito às coisas de Deus, né, e ao ponto de vista do outro, incorruptibilidade. Não estamos supostos linguagem sã e irrepreensível para que aquele que é proveniente de dentro da parte contrária se envergonhe, nada tendo para falar de mal a respeito de vós. Linguagem sã e irrepreensível, para que aquele que é proveniente de dentro da parte contrária se envergonhe, nada tendo para falar de mal a respeito de vós. Fala aos servos para serem submissos aos seus próprios donos senhores, em tudo serem agradáveis, não contradizendo, não defraudando, mas, pelo contrário, mostrando toda a boa fidelidade, para que em tudo adornem a doutrina do Salvador nosso Deus. Veja, mesmo como escravos e tudo mais, servindo em amor sincero, como que servindo a Deus. Era uma fuga para eles, talvez, que Paulo estava dando. Vejam dessas maneiras que, se você estivesse servindo isso a Deus, então você trabalhará satisfeito. Para que em tudo adornem a doutrina do Salvador nosso Deus. E pelo seu porte chamem a atenção. Porque a graça de Deus, que traz com ela salvação, foi manifestada a todos os homens, instruindo, corrigindo-nos, para que, já havendo nós renunciado à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente mundo sóbria, autocontroladamente e retamente e de modo devotado. Aguardando a bem-aventurada esperança, o Cristo, e manifestação da glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo para benefício e em lugar de nós, para que nos resgatasse para longe de todo desprezo às leis, e purificasse para si mesmo um povo privativo seu, zeloso de boas obras. Veja, rememora-lhes para serem submissos aos governantes e às autoridades, para obedecerem magistrados e para estarem preparados para toda boa obra. Toda boa obra. A ninguém infamarem, serem não contenciosos, moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque noutro tempo também nós éramos insensatos, desobedientes, estando sendo enganados, feitos extraviar, servindo a várias concupiscências e à dedicação aos prazeres, vivendo em malignidade e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa é a verdade, que cada um deles que chegou lá, um dia esteve na mesma condição. Mergulhado nos seus próprios sentidos e nas concupiscências da nossa carne. Não temos do que nos gloriarmos. Jesus Cristo foi o único responsável de termos sido mudados.
né, vivendo em malignidade, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, dedicando-nos aos prazeres, os quais amamos muito mais do que a Deus. E devemos fazer isso diferente. Mas quando foi manifestada a benignidade e o amor para com todos os homens do Salvador nosso Deus, não em razão das obras que se seguiram dentro da justiça, as quais obras nós fizemos, mas ao contrário, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou através da lavagem, do gerar de novo e da renovação do Espírito Santo. Do gerar de novo aqui seria de novo um novo nascimento, né? Gerar, para você ver que há uma relação. Eu te gerei. E da renovação do Espírito Santo, o qual o Espírito Santo, Ele, Deus, abundantemente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque veja, até que Jesus Cristo viesse, Ele não poderia derramar sobre nós. Ele não pode ter nenhuma comunhão com o pecado, mas então, por meio de Jesus Cristo e o sangue, Ele pôde obter o pecador. Agora Ele pode. Para que, havendo nós sido declarados justos pela graça dele, de Deus, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e concernente estas coisas, desejo tu fortemente as afirmares, para que aqueles, tendo crido em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Boas obras. São boas e proveitosas aos homens. Mas fica longe de questões tolas, e genealogias, e contendas, e combates acerca da lei, porque são coisas sem proveito nenhum e vãs. E muitas vezes é o que o inimigo está usando. E fica parecendo e correndo de volta, e fazendo pergunta, e questionando aqui, questionando como fizeram com Jesus. Se envolvendo, caçando um motivozinho para tomar o tempo, ocupar o tempo. Se isso vai chamar a atenção das pessoas, então ao menos ocupar o tempo com outro assunto, quanto se puder. Contendas, combates acerca da lei. Ao homem herético, depois de uma primeira e uma segunda admoestação, está rejeitando-o. Ao herético. Então você vai conversar com ele e dizer, olha, isso é uma heresia, por isso, por aquilo, mostrar isso pela escritura. Uma, duas vezes ele insiste naquilo. Então, está rejeitando-o. Tendo sabido que esse tal tem sido pervertido e peca, estando condenado por si mesmo. Porque ele rejeita a palavra na medida que você mostra isso para ele segundo a palavra. Segue adiante no seu erro. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, sê diligente para vires a mim para dentro de Nicópolis, porque tenho deliberado passar o inverno ali. Diligentemente supre e encaminha para a viagem Zenas, o homem da lei, e Apolo para que nada lhes falte. Mas os nossos irmãos também aprendam a liderar em boas obras para suprirem os usos necessários para que eles, os nossos irmãos, não sejam infrutuosos. Todos aqueles que estão comigo te saúdam. Saúda tu aquele que estão nos amados na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Então aí está a carta a Tito, que teve a incumbência, né, por Paulo de até mesmo regressar e pôr algumas coisas em ordem. Alguém da confiança de Paulo, no sentido doutrinário, né, porque havia já muita confusão doutrinária na sua época. Como eu estou tentando dizer, até o ponto que Paulo ele se angustiou muito, suponho, com tudo aquilo. Todo o trabalho que ele tinha para as pessoas passarem voltando e desfazendo aquilo. Arrastando todo mundo de volta à lei de novo. Então era uma questão entre eles, que eles não queriam abrir mão de jeito nenhum. E ainda é, do mesmo jeito hoje. Suas lideranças religiosas não querem abrir mão do povo. Não quer lhes dizer que na realidade tudo está feito e Jesus Cristo é esse sacerdócio e nós estamos mesmo é que nos reunirmos e nos ajudarmos mutuamente.
Mas não há degraus nisso. Devemos congregar e falar de Deus e o que Ele está fazendo e publicarmos suas obras. Mas não existe degraus nisso. E as pessoas tinham que ser loucas até. Tinha que ser uma loucura, uma igreja tinha que ser. Por isso eu creio que eles eram santos roladores considerados. Porque eu creio que eles eram daquela maneira, eu penso, que se fosse preciso, falar assim, eu vou rolar aqui agora. Talvez fosse isso, talvez eles conseguissem chegar a alguma coisa com aquilo. Extravasando a si mesmos. Agindo como Davi, babando pelo canto da boca. Fazendo algo, tentando diminuir-se, tentando descer mais embaixo, até chegar no chiqueiro lá, onde uma imundície vai acontecer. Que nojeira, você lá no meio daquilo. Que coisa suja você fazendo e agindo daquela maneira. O que pensarão de você? Morrendo para si mesmo. Então deveria ser um lugar de loucos, onde constantemente você deveria ver alguém levantando e fazendo alguma loucura em alguma parte. Claro, tudo em ordem. Né? Mas tu quer dizer isso, estamos todos engessados em uma condição social, onde todo mundo, queira ou não queira, consciente ou inconscientemente, está limitado e engessado por essa condição social. Que na realidade tem prendido sim muitos demônios e também tem prendido o Espírito Santo. E para mim ela é o rio Eufrates. É a civilização. A civilização também é Babilônia. Se você quer saber. Tomou toda a terra, conforme a Bíblia diz, uma árvore que de todo lugar da terra você veria ela. Babilônia. Entende? Mas então o que ele está tratando nessa carta a Tito? Aqui transparece um pouco daquilo que são as ordenanças e os cuidados em se escolher um ministro ou alguém que vai ocupar uma posição que deve ser de quem já chegou lá. Seja para um diácono, para um ministro qualquer, ou seja qual for, ele deveria estar já posicionado. Quem já está, claro que está discernindo os demais, porque ele discerne todo mundo e de ninguém é discernido. Então ele sabe que aquele outro ainda não chegou pelo modo como ele ainda é. Por estar lá, por já ter os olhos abertos, por ter sido tirado a trave do seu olho, por saber o que é. Tratando de colocar isso em ordem. Como eles deveriam ser? Como que você seleciona eles, Tito? Como que você faz? Oh, Deus. Ser irrepreensível, administrador da sua casa, né, que é o quê? Era um grupo, a casa era um grupo. Era ele, era a esposa dele, eram os filhos dele, era aqueles que trabalhavam para ele na sua casa, era o seu pastor de sua ovelha, que era um caseiro, que aí tinha a casa dele, que tem os filhos dele, que tem e os animais dele. Então, todo aquilo era uma casa, e aquilo era um reino, um domínio. Ainda que pequenino um domínio ali, mas é um domínio. Não ser arrogante, autoagradador, nem iracundo. Então, para observar nisso que são peculiaridades de quem ainda não chegou. Colocando isso em ordem, quem que eles são? Que essas pessoas devem ser, segundo é aquilo que é a obra que estamos fazendo? Que o Espírito em nós está fazendo. E aí então fala também daqueles que eram um grupinho lá. Um grupinho insubordinado.
faladores vãos, enganadores de mentes, falando supostamente da própria palavra de Deus, mas de um ponto de vista legal, como eles que vinham da lei, supostos aqueles que vivem a lei. Enganadores de mente, provenientes de dentro da circuncisão, aos quais é necessário amordaçar as bocas, porque ainda que eles estão levando as pessoas à perdição, por mais que é a lei de Deus, na lei de Deus não há escape. Debaixo dela você já está julgado e condenado. Ponto. Ponto final. Não tem nenhum outro assunto. Existe uma grande placa na sua frente, desvio à direita para a graça, porque ali não tem como, o caminho não vai dar no lugar bom. Então, nos mostra um pouco do que era a obra e que Paulo já tinha esses sujeitos por ali, para desfazerem o que ele estava fazendo. Por isso ele podia se angustiar e falar: o anticristo já está no mundo, filhinhos, acautelai-vos. Já está no mundo, já estão batalhando contra Cristo. E não é uma coisa muito longe, não. A lei de Deus, sendo uma coisa de Deus, como disse lá o irmão Brano sobre Daniel. Que então a estátua que Belsazar criou era uma estátua de Daniel. De uma coisa realmente que tinha sido realmente Deus, por conta da experiência que ele teve em revelar as coisas. Reconhecer ao Deus de Daniel e então fazer uma estátua de Daniel para ser adorado. De uma coisa que era até a coisa real e verdadeira, era Deus em Daniel. Entende? Não dando ouvido às fábulas judaicas. Traduzindo a lei de volta. Eles confessem terem conhecido a Deus, mas negam com as obras deles, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então você deveria estar observando o que é os frutos, porque pelos frutos os conhecereis. Quais tipos de frutos produziu? Você deveria estar observando de quem você está aprendendo. Se a pessoa já chegou lá, observando suas obras. E aí espera-se que um enganador, um lobo em pele de cordeiros, ora, você vai ter que ser bem cuidadoso para você observar. Porque eles realmente estão disfarçados de cordeiros. Mas pelos frutos os conhecereis. Um pouquinho de conversa com ele, uma atitude um pouco inesperada, alguma coisa assim, você vai observar na reação dessa pessoa. Que Deus te abençoe. Te ajude a perceber um pouco melhor. Como que naqueles dias já havia um anticristo, trabalhando contra Cristo e sua obra e o que ele estava fazendo. Desvirtuando isso, eles querem tirar Jesus Cristo do quadro. O único lugar de salvação sendo removido cuidadosamente da Bíblia, da religiosidade cristã, e a lei de Deus, usando a lei de Deus. E é claro, não fazemos pouco caso da lei. A lei não foi abolida, ela está aí e é de Deus, mas não há salvação debaixo dela. E essas pessoas querem te prender debaixo dela porque estão perdidos, supostamente. E não querem salvar-se também. Porque são como Paulo disse, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Nem se aceitam a graça e nem também deixam que os outros aceitem. Estão sempre lá colocando a lei na mente das pessoas. Eles conhecem um monte de maneiras de você se perder. Como você se salvar, eles não sabem te dizer, mas como se perder, eles sabem.
Exatamente como é que você se perde. Você se perde dessa maneira, você está perdido. Daquela maneira, você está perdido. Então, pensa sobre isso. Aí, 1h15 praticamente. Que Deus te abençoe. Que a leitura da sua palavra seja abençoada e que ela seja vivificada em nossas vidas e corações. E que por meio do manuseio dela, nós venhamos cada vez a nos familiarizarmos mais com ela e meditarmos nela no nosso dia a dia, aquilo que ela está nos dizendo. Como estamos tentando fazendo aqui, extraindo do texto alguns detalhes, pensando neles. Não é seu objetivo pegar um livro e sair correndo, ler ele tudo, chegar no final. Puxa, li a Bíblia. Mas você tem que tomar isso aos poucos e digerindo isso aos poucos. Você deve ler e voltar e ler de novo, e voltar e ler de novo. Quanto mais você fizer isso, quanto mais ela vai sendo melhor compreendida, quanto mais ela vai sendo aprofundada. E agora, com o entendimento geral, você vai poder estar observando isso enquanto lê, e você pelo menos vai ser bem direcionado já no entendimento seu. Entendeu? Que Deus te abençoe.